Olá, amigo. Deus abençoe você que está aqui comigo. Eu sou o Padre Márcio Cantelli. Nós estamos na Catequese Católica. Eu estou lendo, comentando, aprofundando nas perguntas do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Nas catequeses passadas, nós estávamos falando sobre a revelação. Deus se revela, Deus se torna conhecido através de acontecimentos e de palavras ao longo da história da salvação. Então, desde os acontecimentos de Adão e Eva, os patriarcas, a formação do povo de Deus, a palavra dos profetas, tudo isso vai tornando Deus conhecido até chegarmos na revelação plena que é a pessoa de Jesus Cristo. Hoje, então, nós vamos falar da tradição apostólica. Pergunta 12 do compêndio. A tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo. Então, aqui o catecismo já resume muito bem. Tradição é transmissão. A transmissão da mensagem de Cristo é o que constitui a tradição apostólica. Apostólica vem dos apóstolos. Então, desde os apóstolos, a transmissão da mensagem de Cristo é o que a Igreja Católica chama de tradição. Realizada desde as origens do cristianismo. Então, desde ali da formação do grupo dos 12, do discurso de Pedro no dia de Pentecostes, desde as origens do cristianismo. Como que é transmitida a tradição? Mediante a pregação e o testemunho. Então, eu falava, a revelação, ela acontece, Deus se torna conhecido através de acontecimentos e palavras. Então, mediante a pregação, são as palavras. Mediante o testemunho, as ações dos apóstolos, mediante as instituições. Então, a própria formação da Igreja Católica, a hierarquia, constitui aí a tradição. O culto, a própria celebração ali já inclui a tradição apostólica e os escritos inspirados que depois vão formar aí o Novo Testamento, Então, como que se realiza a transmissão da mensagem de Cristo, que nós chamamos de tradição apostólica? Mediante a pregação, o testemunho, as instituições, o culto e os escritos inspirados. Os apóstolos transmitiram aos seus sucessores. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos. E através deles, através dos bispos, todas as gerações, até o fim dos tempos, tudo o que receberam de Cristo e aprenderam do Espírito Santo. Então aqui é interessante, desde lá de Pedro, o primeiro Papa, transmitindo aí sucessivamente, bispo após bispo, Papa após Papa, a mensagem de Cristo chega até nós, todas as gerações. Nós já somos a geração do século 21 e a mensagem de Cristo chegou até nós sucessivamente através dos bispos e vai continuar assim até o fim dos tempos. Então essa tradição apostólica nunca vai acabar. Essa sucessão dos bispos que nos trazem a mensagem de Cristo vai perdurar até o fim dos tempos. Tudo receberam do próprio Cristo e também aprenderam do Espírito Santo. Então, no discurso de despedida de Jesus, ele fala: eu falei muitas coisas, mas virá sobre vós o Paráclito, o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá à plena verdade. Então, a tradição apostólica não inclui só a mensagem de Cristo, mas o que os bispos, os papas, ao longo dos séculos aprenderam do Espírito Santo. Então, tudo que os bispos aprenderam através do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, a gente chama também de tradição. Então, não é só o que recebemos de Cristo, mas o que os bispos transmitiram, aprenderam do Espírito Santo. Como que se realiza, então, essa tradição apostólica? A tradição apostólica se realiza de duas maneiras. Mediante a transmissão viva da palavra de Deus, também aqui chamada simplesmente de tradição, a transmissão viva da palavra de Deus, e
através da Sagrada Escritura, que é o próprio anúncio da salvação transmitido por escrito. Então é assim que se realiza a tradição apostólica, pela transmissão viva, através das pessoas que chegaram até nós, a palavra de Deus chegando até nós de forma viva, a transmissão viva, e também a transmissão escrita, que a gente chama de Sagrada Escritura. Depois, lá na frente, no protestantismo, Martim Lutero que vai falar que não, basta a Escritura, né? Sola Escritura, somente a Escritura é que nos traz o anúncio da salvação. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, não basta só a Escritura. A Escritura, sim, está dentro aqui do anúncio da salvação, chega até nós pela Escritura, mas não só a transmissão da palavra de Deus, não só por meio escrito, mas também pela transmissão viva. Transmissão viva é o que a gente chama de tradição. Então, a tradição é a transmissão viva da Sagrada Escritura, da palavra de Deus, que se complementa com a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus no texto escrito. Então, isso que é a tradição. Aí a 14ª pergunta diz exatamente isso, né? Qual que é a relação que existe entre a tradição e a Sagrada Escritura? A tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, ambas, tradição e Escritura, tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo e provém da mesma fonte divina. Então, tanto a tradição, a transmissão viva da palavra de Deus, como a transmissão escrita da palavra de Deus, chegaram até nós unidos, né? Então, a tradição não pode contradizer a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura não pode contradizer a tradição. Ambos estão unidas, são compenetradas entre si, intimamente unidas. Então a gente não pode desvincular uma com a outra. Eu vou aceitar só a tradição e desprezar a Sagrada Escritura. Não. Eu vou aceitar só a Sagrada Escritura, como Martim Lutero fez, e vou desprezar a tradição. Não. A tradição apostólica inclui as duas. E depois, essa tradição é que vai nos formar o depósito da fé. Aí no próximo episódio, na nossa próxima aula aqui, eu falo sobre o depósito da fé. Por enquanto, acho que ficou bem interessante essa explicação aqui da sagrada tradição, da tradição apostólica e a sua união com a Sagrada Escritura. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aí o seu curtir, compartilhe com seus amigos. Tem gente que não entende bem essa questão da tradição apostólica, né? Compartilhe esse vídeo então com os seus amigos. Muito obrigado, então, pela sua companhia. Te espero no próximo encontro. Deus abençoe seu dia. Força e saúde!